Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Estamos aqui, mais um programa Flor e Voz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nesse sábado lindo, nessa manhã maravilhosa e com uma convidada Hoje nós temos especial. uma Bom dia, convidada muito Rafa. especial, né, Lô? Bom dia! Sim. Essa nossa convidada, ela vem adoçando e perfumando as manhãs e também as tardes aqui com um cheiro esplêndido de um café fresquinho aqui na cidade de Votuporanga e também em Jales. Seja muito bem-vinda, Tati Fiorani, do Fiorani Cafés Especiais. Muito obrigada, Rafaela, Lorena, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que delícia! Seja muito bem-vinda. Bom, nós vamos começar falando desse café, né, Tati? Como foi que surgiu a ideia do Fiorani Café? Conta um pouquinho pra gente. Assim, não foi algo assim planejado de imediato, né? Que seria uma cafeteria, principalmente uma cafeteria de cafés especiais. Eu sempre gostei de gastronomia, mas eu fazia isso como assim de forma amadora, né? Em casa, para os amigos, sempre gostei muito de receber e pensava assim num futuro muito distante em ter alguma coisa relacionada à área da gastronomia, de alimentação. Mas eu sou professora de inglês, eu e meu marido nós temos uma escola de inglês, somos franqueados, né, do CCAA em Jales. E eu me realizava na escola fazendo a culinária para as crianças, Ai, né? que delícia! Sempre em todas as atividades eu conseguia incluir alguma coisa da culinária, principalmente da culinária americana, né? Que já É uma tinha. paixão antiga, Sim, então. muito. Na verdade, desde criança. Que Sabe, de legal. fazer bolos. Inclusive, meu sonho, quando eu era criança, era de conseguir fazer, eu chamava de bolo de aniversário. Ai, gente, que gostoso. Eu queria conseguir fazer um bolo de aniversário. E aí eu comecei desde criança fazendo bolos, né? Porque era uma coisa que eu gostava muito. Mas aí a vida, né, seguiu outros caminhos, né? Eu fui convidada para começar a dar aula de inglês para crianças na escola que eu estudava, que era o CCAA. E comecei a dar aula assim, sem pretensão nenhuma, achando que seria algo assim bem provisório, né? Que depois eu me dedicaria a outra coisa, né? Outra carreira. Que eu fiz administração de empresas, né? Então eu gosto dessa parte, né? Eu já pensava em empreender, né? Mas eu Não imaginaria como iria começar. Não, como iria tudo isso. começar. E assim, eu dei aula por muitos anos, né? Para outras pessoas, para outras escolas, até que surgiu a oportunidade da gente ter a franquia do CCAA em Jales. E meu marido, ele sempre foi professor, né? Inclusive foi meu professor. Ah, que legal. Essa parte depois você vai contar pra gente. Não, é um capítulo à parte. Ô, Tati, vocês moram em Jales ou vocês moram em Votuporanga? Como assim, que é essa? Oficialmente a gente, essa mora, logística? em Jales, oficialmente, mas a gente está ficando mais aqui, mais dias aqui, né? Do Então que a lá. gente está morando nos dois lugares por enquanto. Aham, legal. E qual é o maior desafio que você enfrenta pensando nessa situação? E era um sonho, né? Eu queria pôr em prática. Mas qual que era o maior desafio? De sair dessa área, de lecionar e montar o café. E além disso, de ele ser em outra cidade, de ele ser em Votuporanga. Então, foi assim um processo, né? Foi tudo acontecendo assim, eu falo que naturalmente, né? Sim. Quando eu expus para o Fábio, que falei, não, Fábio, agora eu acho que tá, né? A escola estava toda estabilizada, né? A gente estava assim, eu falei, eu acho que agora eu preciso fazer uma coisa assim que seja para mim, que é algo que eu sempre quis fazer. E a princípio, por causa da história dos bolos, eu pensava em uma confeitaria, né? Mais uma patisserie, seria algo assim meio francesa, que é a parte que eu gosto mais da culinária, que é a culinária francesa, tanto a salgada quanto a doce. Aí ele falou assim, não, então a primeira coisa você vai se especializar profissionalmente. Sim. Foi aí que eu fui fazer o curso de gastronomia. Ai, que legal. Que legal. E assim, ele me incentivou bastante. Desde o começo eu queria que tivesse uma parte de café na minha confeitaria, que seria uma confeitaria a princípio, porque ele já trabalhava com café. Na verdade, ele já tem essa paixão pelo sim, café. ele foi assim o primeiro classificador de café da região aqui, né, da região de São José do Rio Preto até, né, depois de Jales ele foi o primeiro. Ele fez curso no antigo IBC de São Paulo, né, então ele trabalha com isso há muitos anos mesmo. Então assim, mas eu queria que tivesse
um cantinho do café na confeitaria. Ele falou assim, isso aí a gente vê depois, né? Depois a gente vê essa parte, né? Porque ele era classificador, né? Provador, né? De café, tudo, mas ele fazia isso para as empresas, né? Para o pessoal que ele vendia o café. Não café especial, mas o café de mercado, né? Que ele vende até hoje, né? Ele o que trabalha seria com isso, essa classificação? Sei que não é muito da sua área, mas aí pra gente que não entende, por exemplo, aquela pessoa que compra o café no mercado, né? Que é diferente do café gourmet, que é esse Sim. café especial que a gente está falando que Sim. vocês servem aqui, né? Sim. O que seria essa classificação Assim, em relação à torra, em para relação ficar ao que assim vai? mais fácil de entender, seria assim, por exemplo, o café tradicional, extra forte, que é o café que o pessoal está mais acostumado a tomar no dia a dia, né? Tradicional, extra forte, que é o que se encontra no mercado. Sim. Depois, mais para cima, viria o café gourmet, né? Que já é um café muito bom, o café gourmet. E depois o café especial, que é o que a gente trabalha. Então, seria acima do café gourmet, de acordo com a pontuação, com a classificação, né? Que legal. Então, para ele ser um café especial, né? Ele passa por... Uma seleção mesmo. Sim, né? Desde a plantação, o cultivo, a colheita, né? Então, assim, é algo bem detalhado, bem cuidadoso mesmo. Nossa, né? muito interessante. Depois passa por laudos, né? Para ele ter essa pontuação, né? Sim. Ele é provado, né? Os juízes dão os laudos e chega a média da nota desse café. A gente ouve falar, às vezes, que o café que a gente toma, que compra no mercado, às vezes é aquilo que restou de um bom café, né? E a gente acaba comprando. E o pior de tudo, você está pagando preço de ouro, né? Porque o café ainda está R$30, ainda não, gente? É Meu verdade. Deus do Sim, céu. e assim, é por isso que assim, é sempre bom, né? Mesmo que não seja um café especial, mas um café que a gente compra em grãos, né? Sim. E você peça para moer na hora, porque você está vendo, né, o que você está comprando, né? A qualidade, desse café. né? Aí o café já moído, né? Principalmente os mais baratos, é mais arriscado. Nós estamos aqui gravando hoje no Fiorani Cafés Especiais. E ele é tão lindo, é tão acolhedor, que eu queria saber, Tati, como foi essa inspiração? De onde que veio? Foi viagens? Qual foi a referência que você usou para montar um espaço tão acolhedor, tão gostoso e aconchegante E como veio esse? tudo de você? Foi tudo criatividade sua? Ou você usou a ajuda de algum profissional? Não, a gente teve ajuda também, mas assim, a ideia principal, assim, eu já tinha por conta que seria uma confeitaria estilo francesa, né? Então, essa parte da decoração mais europeia, mais francesa, então era algo que eu queria. E aí, quando eu convenci o Fábio a vir comigo nesse negócio, né, para montar o café, aí a gente começou a estudar mais sobre isso, né, sobre os cafés especiais, né? Depois que eu tinha feito, já terminado o curso de gastronomia, então a gente viajou bastante, a gente aproveitou a época da pandemia, que a gente viajou o Brasil todo. Ai, que legal. Nós visitamos todas as cafeterias referências do Brasil, né, principalmente as que trabalhavam com café especial, né, porque é algo assim, diferente de uma cafeteria que trabalha com outros tipos de cafés, né? E aí a gente resolveu colocar a torra também. O Fábio não tinha especialização em torra, né, de café especial. Aí ele também foi fazer o curso de torra, né, para torrar café especial. Nossa. Então, assim, a gente se especializou bastante. Até que depois da confeitaria, a gente, por uma questão de mercado também, a gente falou assim, não, talvez fosse mais interessante que fosse só uma cafeteria. Olha que super dica que a Muito Tati está legal. dando, né? E uma dúvida assim também, por que Votuporanga? Então, o Fábio, ele já morou em Votuporanga, ele passou a infância dele aqui. Entendi. E a gente sempre vinha para Votuporanga para passear. Inclusive, a gente sempre ficava ali no hotel. A gente falava assim, vamos lá para o nosso hotel. Porque assim, era assim, a gente ficava bastante aqui, a gente gostava muito de sair aqui. E ele tinha uma vontade de voltar para Votuporanga. Ah, tá. legal. Então tinha uma Sabe, referência assim, emocional. Tinha emocional, assim, da forma como foi a infância dele aqui, sabe? Muito difícil. E ele tinha esse sonho de voltar. Mesmo tendo sido difícil, ele era uma cidade que ele gostava, Ai, que tinha sido importante na Modéstia vida à parte, dele. Votuporanga é gostoso. É Sim, gostoso, eu adoro tinha aqui. sido muito importante para ele a cidade, ele tinha esse sonho de voltar. Mas, de cara, a gente não iria abrir aqui o café, né? Porque a gente era de Jales, né? A gente é de Jales, então teria que ser lá, né? Assim, até para a gente, né, sentir, né? Teria que ser onde a gente se sentisse confortável também, né? E assim, mas era o sonho vir para cá. E aí vocês falaram, surgiu a ideia e falou, não, vamos Votuporanga, vamos escolher Votuporanga. Aí vocês vieram pra cá e foi dando tudo certo. Foi, deu tudo muito certo, na verdade. A gente foi muito bem recebido aqui. É como se a gente
fosse daqui, sabe? Como Isso se a é gente muito sempre, bom, né? Essa sempre sensação tivesse é sido daqui, válida. sabe? O apoio das pessoas, sabe? Os clientes, desde o primeiro dia, sabe? Cliente, assim, fidelizado mesmo. Aham. Que assim, não é por... claro que tem a parte, né, financeira que conta muito, Sim. só que assim, o nosso jeito de atender é o jeito que a gente atende Acolhedor, né? acolhedor, sim, é o jeito que a gente acolhe na nossa casa, é o jeito Sim. que eu recebia, né, meus amigos em casa. Então sempre foi um projeto que a gente queria fazer desse jeito, Sim. apesar de ser um ambiente assim, às vezes as pessoas entram e ficam um pouco chocadas, né, que fala assim, acho que É né, chique. é chique, mas Mas é a hora que a acolhedor. pessoa ela senta, ela já relaxa porque ela vê E, que ela gente, tá quando você senta, sim, é chique, tá? Mas não é simplesmente um valor exorbitante porque é chique. Esqueçam isso. E você merece estar em lugares chiques, porque você é uma pessoa que tem a sua importância. Então, se valorize, vá a lugares chiques, tá? Você merece. Exatamente. Né, Tati? E então outra coisa, você chega aqui, a Tati trata como se estivesse na casa dela. É Então, é aquilo que super você válido. falou lá desde o do início, sim, né? Que você adorava acolher na sua casa sim. e você trouxe essa Isso referência para mesmo. dentro do seu Sim, eu queria empreendimento. replicar isso para os meus clientes, E né? você Nesse tem feito Maravilhoso. sentido. isso muito bem, viu? Não é a primeira A vez que gente eu faz, venho, mas toda vez que eu venho eu me sinto muito bem. É a muito gente gostoso faz estar com muito aqui. carinho. O Fábio também tem uma paixão, né, pelo café, né? Ele começa a explicar, ele até assim, Se empolga. até passa dos limites, né? Que bom. O café até esfria e ele tá ali falando. É Porque ele verdade. gosta muito, faz com paixão mesmo. Que Que E a delícia. gostoso. parte da culinária, né, dos bolinhos, né, dos pães que eu faço, também assim é tudo Ai, muito artesanal, maravilhoso. tudo muito assim individualizado, porque é tudo muito especial mesmo. Que Que gostoso. delícia. Bom, aproveitando, né, que nós estamos aqui na nossa cafeteria, nada melhor do que receber vocês com um café especial, né? Ai, que Que gostoso. delícia! Ô, Fer, você pode Nossa. preparar um café pra gente? Ai, meu Deus, vocês vão ver como é Que charmoso. Ó, pra quem gracinha. tá ouvindo, é o barulho da rodinha do carrinho chegando, gente. Ai, é muito lindo. Olha o Olha só o capricho, né, capricho. Lô? Você quer Nossa, muito colocar aqui? lindo. Pode Ou pôr. aqui. Nossa, que maravilhoso, Fê. Ai, Ale, você tá vendo aí a Fê, Ale? Dá pra Tá ver dando pra ver tudo? aí? Que legal! Gente, acompanhe esse momento, olha que maravilhoso. Nós estamos aqui impressionadas com a delicadeza e o charme dessa preparação desse café. Tá vendo como a gente merece coisa É boa? isso Sim, claro. mesmo. Ai, nesse sabadão, depois do almoço, um cafezinho. É um carinho na alma, a gente costuma falar, né? Ai, Ô, que Porque Tati, fala pra gostoso. gente, o que que o café representa pra você? assim, são tantas coisas, né? Mas até por essa mudança de empreendimento, que é de uma confeitaria para virar uma cafeteria, então Sim. representa assim você enxergar além, que às vezes não dá para ser exatamente do jeito que você queria, Sim, mas você tem que fazer uma mudança aí, é uma chave. uma chave, uma virada e assim, e você acreditar, porque foi algo ousado que nós fizemos, né? Sim, Principalmente assim para o interior, para o lugar que nós Sim, estamos. é Então assim, verdade. foi assim um empreendimento ousado, um projeto ousado, mas a gente acreditava tanto que que daria certo, que seria importante. E assim a gente fez a gente se dedicou assim de corpo e alma mesmo a esse você sabe que você projeto. deu aqui 3 dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos vendo. Você falou sobre a questão da análise de mercado, que você disse, ó, quando eu pensei em colocar a minha patisserie, a minha confeitaria, enfim, eu pensava em incluir o café, mas eu tinha que estudar o mercado antes de pôr, Uhum, né? sim, Porque querendo ou não, é um é um negócio. Por negócio. mais que seja a sua Olha, filma ela paixão, aqui, ó, né? fazendo. Depois, você deu uma outra dica super valiosa, da questão de você se aproximar daquilo que você vai realmente oferecer, né? Pensando que você tem que se especializar naquilo, para Sim. você ser o melhor naquilo que você oferece. Sim, porque o Fábio, né, ele era especializado no café, Sim. mas eu não. E eu também eu não queria ficar Fica assim. pra trás, Não né? ficar, eu falei, não, eu quero saber, eu Sim. quero falar com propriedade, né? Quero Sim. falar não só E da agora parte você da está dando gastronomia. uma outra dica que é extremamente valiosa, que é exatamente essa questão de você apostar e acreditar no que você faz.
Isso é muito legal. E aí vocês selecionam todos os grãos que vocês trazem para os clientes. E esse café que a Fer trouxe para nós, parece que tem uma história também? Esse café é muito especial. Ele já é um café especial, ele é mais especial ainda porque ele é produzido por uma cooperativa de mulheres, né? Que legal! Nossa, gente, Então, que incrível! É do Norte Pioneiro do Paraná, é um café de quase 87 pontos, então, assim, é um café extremamente doce, um café, assim, é perfeito esse café, né? E nós Nossa. estamos aqui entre Ele mulheres, né? chama Então, Café das Mulheres, a gente isso? chama, é um projeto Mulheres no Café, que é um projeto que eles têm lá nessa cooperativa, Ah, né? gente, me arrepiei aqui. Sim, Que Nossa, que legal! incrível isso. Tem e um assim, a gente já propósito. compra esse café há 3 anos e assim, e é o mesmo café, sabe? Então, todo ano elas produzem com aquele todo cuidado, né? Então, assim, Nossa, Que é um café que bacana. a gente toma e fala, nossa, é aquele café, porque é o mesmo café. nossa, muito E eu tô incrível, achando muito legal, eu incrível. falei pro Ale, pra ele filmar, pra você filmar a preparação, Ale, de como ela tá fazendo o café. Não tem, a gente vai conversando aqui, Ah, você vai sim. filmando ela, pode As filmar coisas vão aqui, ó, acontecendo, o vocês vão jeito que adorar ver tá. isso aqui, gente. Obrigada. Aqui. Ai, é muito carinho, gente. Muito Olha que carinho, que gracinha essa maravilhoso. taça, A gente sempre gente. serve uma aguinha com gás, que é, né, para o cliente Ô, Ai, Tati, uma Tati, muito dúvida. A obrigada. água com gás, a gente chama antes ou depois do café? É antes, Ai, na boa verdade, pergunta, é antes. Boa É pergunta. para você, assim, limpar o paladar, né? Ativar, né, as papilas Entendi, muito gustativas, bom. que aí você vai sentir Obrigada, melhor, né? Fê. Sim. As notas que aquele café tem, né? Então, é antes, na Agora a verdade. preparação, interessante. né? Isso, ela Ela já fez na deixa- prensa francesa, né? Eu Ficou ia te ali perguntar o nome dessa desse método, cafeteira, esse método. essa É um prensa. método de preparo, é a prensa francesa. Nossa, ó, gente, pra gente que é leigo no mercado, é muito interessante a gente aprender essas informações. Que coisa válida. E o cheiro, gente? O cheirinho do Não, café, que é muito bom. delícia. Nossa, tô aqui Muito obrigada, Fê. feliz com esse café, hein, Fê? Você arrasou. Bom, então eu vou tomar primeiro Fer, a eu posso tirar uma aguinha. foto de você fazendo isso? Eu achei maravilhoso, vou postar lá para as meninas. Na hora que elas entrarem lá no nosso Instagram, elas vão ver esse café maravilhoso delícia. aqui. Obrigada, Vamos viu, lá. Fê? Muito obrigada. Ó, a gente vai experimentar. Eu vou seguir o conselho aqui da Tati. Vou tomar a aguinha primeiro. Eu tomei já. Limpei o paladar. Agora eu vou Então, apesar da tomar. gente não colocar açúcar, a gente sempre coloca a colher junto, porque o café ele tem óleos, né? E aí você mistura para você homogeneizar tudo mesmo. Sim. Então, para Delícia, ó, que dica interessantíssima. E nós vamos provar esse café das mulheres em homenagem a Gente, todas essas mulheres eu dessa sou- cooperativa lá do Paraná. isso do Norte Pioneiro do né? Paraná, da Nossa, cidade. depois se você puder passar para nós, qual que é Sim, o mais informações, link, mais sim. informações delas, A né? gente coloca Muito obrigada. no nosso Insta. Esse café, assim, ele é muito vendido aqui. O pessoal que prova ele, depois leva o pacote para casa, né? Porque a gente Gente, tem é os muito pacotes bom. para levar. É maravilhoso, muito gente. bom, Vocês não estão gente. entendendo. Uma Ele é delícia. cremoso, né? Assim, Sim. Muito bom Que mesmo, hein? delícia eu sou de apaixonada café. por esse café. Ai, uma delícia. De mulheres para mulheres, Sim. né? É isso. Que coisa válida, que coisa sensacional. Não, Nós amamos. e casou certinho, né? O Sim, tema tudo. do café das Sim. mulheres. Sem combinar com o nada. programa Nem combinamos Florivon. nada. Sem combinar Sem nada. combinar nada, Porque exatamente. para contar um pouquinho da história para você, Tati, que às vezes talvez você não nos acompanhe ainda, e talvez para aquele ouvinte que está nos ouvindo pela primeira vez vai entender um pouquinho mais do que é o propósito do Florivoz. Quando eu e a Lorena pensamos sobre essa estrutura do que seria esse programa, nós queríamos denotar para as pessoas não só o empoderamento, porque de empoderamento já vem se falando, a Sim. gente só quer realmente, né, complementar isso daí, ser mais força, mas a gente queria trazer voz, a gente queria dar voz a mulheres que querem realmente falar. Então, não necessariamente aquela pessoa que está no seu auge, que está no Sim. seu ápice, mas aquela mulher que tem algo para agregar, sabe? E isso é estar no seu ápice. É quando você está disposta a contribuir com algo para alguém, Sim. né? E não necessariamente quando você está ali financeiramente no topo, que não é disso que a gente fala, Não, né? É isso de mesmo. realmente se acolher, que é o que você falou, é de pegar na mão da outra mulher, é de ver representatividade num café, e é de realmente transparecer isso para outras, para que aquela outra se sinta motivada a fazer aquilo junto Sim, conosco, né, exatamente. Lô? E a gente E assim, acreditar, né, umas nas sim, outras, né? E Exatamente. isso aí é E muito exatamente, importante. muito interessante isso que a Rafa falou agora. Eu falo para vocês também aí, nossos ouvintes. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada a agregar, porque nós estamos num momento difícil,
porque nós estamos num momento que a gente está precisando mais, nós achamos que precisamos mais do que podemos oferecer, e não é isso, gente. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma dor, cada uma tem um momento. E esse momento de dor, talvez, numa conversa, num diálogo, que a pessoa ali do outro lado não sabe o que você está passando, você vai ter uma troca ali com ela, e você vai estar fazendo um bem danado, que às vezes ela não te explicou, não expressou o que ela estava sentindo, não teve um contato mais íntimo, mas aquela conversa, aquele diálogo da sua dor pode fazer toda a diferença no momento de uma outra pessoa. Nossa, né? Lorena, isso que você falou, a gente vive isso muito aqui no nosso dia a dia. Quantas vezes eu já me emocionei com clientes, as clientes já se emocionaram. Eu sou emotiva, porque eu já falo, eu já parece que assim, eu não sei se o ambiente convida a isso, mas Sim. as pessoas ficam à vontade, ficam relaxadas, assim, de se abrir aqui, sabe? De contar, de compartilhar as experiências aqui enquanto toma um café, enquanto a gente está ali no carrinho preparando e a pessoa está falando. Então, assim, a gente já Tati, foi ela palco. já tem toda uma delicadeza, assim, Sim. de ser uma pessoa receptiva. Não, então, eu espírito acho que as humano, pessoas né? ainda ficam... Espírito humano, né? Exatamente, eu acho que as pessoas se sentem ainda mais acolhidas por conta desse seu carinho, que é Sim. expressivo, assim. Não a gente é uma vê... coisa assim, certeza. ensaiada e combinada, não. É porque é o que a já gosta de fazer. Exatamente. A gente já teve até pedido de casamento aqui já. Que gostoso! No nosso café em Jales já teve reconciliação, já Nossa. teve. Vocês têm um café em Jales Sim, também. agora a gente fechou ele. Uhum. A gente teve até um mês atrás, a gente funcionou com os dois lugares. As duas operações. Mas até por essa questão desse atendimento humanizado, individualizado, E de estar presente. e de estar É. presente. Então, assim, eu estava me sentindo assim, desconfortável de não conseguir Acolher os estar dois, nos né? dois Nos dois lugares ao lugares. mesmo tempo. Sim, Uhum. Então, como aqui em Votuporanga era um projeto maior, sempre foi desde o começo, né? sim, Mas a gente não pensava fechar Jales. sim. Mas aí a gente viu que a gente não conseguia. É humanamente impossível estar nos dois Humanamente lugares, impossível, né? e a gente estava assim frustrado de não conseguir atender o público nos dois lugares. Então, assim, a Sim. gente teve que fazer essa escolha. Né? Aham. E Sim. aproveitando teve- esse assunto bacana que a gente entrou aqui, nessa coisa mais íntima, mais pessoal, eu queria te perguntar, e também queria que você contasse, se você puder, um pouquinho para nós, quem é a Tati por trás do atendimento? Quem é a Tati pessoa, quem é a Tati mulher? A gente sabe que você é bem casada, mas a gente não conhece teus filhos, se você tem. Sim. Então conta para nós. Bom, voltando na história, né? Então, É desde quando eu verdade, conheci o conta essa Fábio, história pra gente. a gente se conheceu, Adoro né? histórias românticas. Eu sou muito romântica. É romântica, mas assim, sem glamour nenhum, né? Porque assim, ele era meu professor, né? E eu jamais imaginava que eu fosse namorar um professor e me casar com um professor, né? Porque eu falei, essa história, né? Sim. É muito É muito de novela, né? Sim. Aproveitando esse momento aqui, que nós estamos falando de coisas mais íntimas, mais pessoais, eu gostaria de convidar a Tati para nos contar quem é a Tati por trás do atendimento, né? Quem é a pessoa da Tati? A gente já sabe que você é casada, bem casada. Sim. Ela brilha o olho quando ela fala do esposo. É Né? verdade. Que legal. Quase não brilha, né? É sentimento. verdade. E aí a gente quer saber mais da sua família, da sua vida, o que você Sim. faz, o que você gosta. Conta Então, pra nós. a minha história antes do Fábio é muito curta, né? Porque eu conheci o Fábio, eu tinha 17 anos, né? Gente, Então, assim, O professor, sim, conta essa história, que eu adoro eu histórias nunca românticas. pensei que eu fosse me casar tão jovem, né? Sim. Que eu tinha planos, né? Eu queria estudar, enfim, eu tinha muitos planos, assim, profissionais mesmo, né? Sim. Então, tinha aquele sonho meu de infância, né? De fazer bolos, de ter uma confeitaria, que era uma coisa, assim, muito de infância mesmo, que eu nem achava que eu iria fazer isso mesmo um dia, profissionalmente falando, Sim. né? Daí eu conheci o Fábio, né, na sala de aula, ele era meu professor. Então, assim, no começo a gente achou né, que era loucura da nossa parte, né? Enfim, a gente sofreu muito preconceito também. Aquela brincadeira, você queria falar outras línguas. Sim, né? Era meu professor de inglês, né? É. Então, e a gente, sim, sofreu muito preconceito por conta da Uhum. diferença de idade também, né? É muita diferença, Tati? 15 anos. Ah, não é tanta. Mas, assim, Mas naquela época era época, mais, né? sim. Naquela época era mais, E assim, né? quando você tem 17 e a pessoa Sim. tem 30 30, e poucos, sim. é diferente. É Agora, diferente. quando você tem 40 30 e ela a Não, pessoa tem isso, 35, igual. 35, Agora a já não gente é não tanto. sente essa diferença, Sim. né? A gente não sente mais esse tipo de preconceito, mas no começo teve bastante, né?
das pessoas não acreditarem mesmo que era algo assim verdadeiro, né? Que Aham. seria algo duradouro, né? Sim. E assim, a gente já tá junto há 30 anos, né? E nós temos duas Olha filhas. só! 30 anos. E nós temos duas Parabéns. filhas, né? Uma tem 25, a Maria Clara, e a outra tem 19, a Maria Alice. Gente, né? com essa Nossa. cut, tem uma filha de 25 Aqui, anos. É o essa café, pele gente. Vocês têm que maravilhosa. tomar café. É o café, vocês têm que tomar café. E amar, né? Que gostoso. Que legal. Então, assim, foi uma história assim que na verdade tinha tudo para dar errado, Sim. né? Mas assim, E deu mais do que certo, e deu mais né? do que certo. A gente sempre acreditou, né? Era só nós dois mesmo Sim. que E acreditávamos. assim, conta um pouquinho, o que você fala que é o ponto principal para manter um relacionamento tão duradouro quanto o de vocês? E ainda mais com essa diferença de idade. que Eu você acho que, acha? assim, a gente, na verdade, a gente sempre foi muito amigo, né? Ah. Assim, bater na mesma tecla, mas, assim, a gente sempre falou tudo um pro outro, né? Uhum. A gente sempre se abriu um com o outro, né? Os medos, tudo, assim. Então, a gente... Lealdade, né? Então, assim, acho que é isso, é amizade, né? Confiança, né? É gostar de conversar, né? Poder conversar, poder chegar e contar tudo, sabe? Isso ser é muito você importante. mesma, né? Isso, ser a gente mesmo, né? Sim. De não... É muito importante a gente estar dentro de um relacionamento onde a gente se sente acolhida, onde a gente não tem dedos para poder falar sobre Sim. as nossas dores. É. Porque às vezes a gente está em um relacionamento que às vezes a gente fala sobre algumas dores e aquilo em algum certo momento é usado contra a gente Sim. mesmo. Eu acho que acontece muito isso, né? E isso é primordial, ter essa lealdade de você poder. Eu vejo muito também a Rafa e o Daniel, essa amizade, esse carinho que um tem pelo outro, essa coisa de ser confidente um do outro. Eu acho isso muito porque assim, importante. a gente sempre trabalhou junto, né? Desde a escola, né? Até hoje na eu escola. sei Então, o que é assim, isso. a gente fica junto. Então, A 24 gente fica 24 horas juntos, assim. Eu achei uma e coisa sempre foi interessante. assim, sabe? Ontem a Lorena, ela tá num processo de mudança e tal. E aí a gente conversando, e aí surgiu alguma coisa sobre o meu casamento ali, alguma coisa sobre o Daniel, né? Como que você falou, você lembra? Não, eu não lembro o que foi que eu falei. E aí a gente estava pensando nessa situação e surgiu essa coisa do Daniel sabe, o Daniel não sabe, como o Daniel se importa, Sim, como o Daniel não se verdade. importa, sabe? E eu falei, acaba que a gente é um, né? Acaba que a gente é um. Apesar de, desse movimento Mas de, você tem que ser esse é o você tem que intuito, ser né, do individual, né? casamento. É uma Mas- só carne. Sim, é mas uma eu acho que união. quando você se casa, você não é mais só um, né? Não. E esse movimento, você tem que ser independente, você tem que saber separar as coisas. É. Mas a gente é tudo Eu isso. discordo. Eu acho que Mas tem a que ser gente- um só mesmo. a gente é tem tudo que fazer isso, tudo sabe? junto. Mas eu acho Então- que eu entendi a fala da Tati, que ela Sim. quer dizer que você pode ter sua individualidade, Sim. mas o que deve haver é apoio. Apoio, Sim, sem com Aquela coisa certeza, do é verdade. você tem que apoiar o outro, tipo, é um casal, sei lá, homoafetivo, ok, gente, mas você tem que apoiar o outro. Vamos supor que somos eu e a Lorena esse casal, eu tenho que dizer, Lorena, E a gente estava conversando sobre isso ontem faz, também, né? Porque a gente estava falando sobre isso, ela falou assim, Lô, na hora de a gente... O amor, ele é construído, né? Eu acho que não existe essa coisa de amor à primeira vista. Existe Não. paixão, existe aquela coisa que logo acaba. Porque o amor, ele é construído. Então, quando você constrói um amor sólido, alguma coisa assim, ele tem uma raiz, Tem. né? Ele tem aquela raiz, então ele pode curvar para lá e para cá, mas ali continua, não quebra, não. continua Eu vou firme. só fazer um adendo no que você está falando. O seguinte, você falou, é a paixão, tal, não sei o que, acaba. Né? Eu acho que a Tati pode concordar aqui comigo. Não é que a paixão acaba, ela se transforma. Ela muda. E ali, com o tempo, a gente aprende a amar aquela pessoa dia a dia. É verdade. Né? Respeitando tudo que ela tem. Isso é muito importante. É verdade. Dentro dessa Porque construção todo do mundo casamento. tem os defeitos, né? Isso aí não é... Eu tô chegando a 12 anos, agora Então. em janeiro a gente faz 12 anos de casado. Você já tem 30, então eu tô seguindo não, teu então, passinho. assim, né? Seguindo Nada teu é passinho. 100%, né? Então, assim, você Sim. tem que saber, né? Administrar e valorizar aquilo que você tem, que é certeza. muito difícil, né? Você Sim. ter um relacionamento duradouro, né? E feliz, né? Sim. Porque não adianta ser duradouro e a pessoa tá ali só por estar, né? Porque, verdade. É verdade. Mas, assim, e ser feliz, né? Que bom. Ó, gente, foi uma manhã deliciosa nesse sábado aqui. Né? Nós amamos te receber. Eu adorei. Eu Ficaria aqui a tarde eu que toda. gostei. A gente, a hora que cortar a gravação, a gente vai continuar aqui. Então, vamos ficar aqui, ó, por mais Porque tem mais horas coisas, e horas. tem mais coisas. Ô, Tati, só para finalizar, assim, eu quero saber uma coisa. Quem
vir no Fiorani, o que você indica qual que é o carro-chefe da casa? Em relação cafés. ao café, que a gente já sabe que tem esse daí das não, e os mulheres. seus dedinhos Agora eu quero saber exatamente isso. Eu quero então. saber da culinária. O que é o carro-chefe do Fiorani Cafés Especiais? Então, assim, eu particularmente, né, gosto muito a gente tem o cardápiozinho francês, né? Tem o cardápio afetivo, né, que tem o bolinho de fubá, o bolinho de laranja, o pão com queijo. Ai, que Mas aí tem o delícia. cardápiozinho francês, que é o meu xodó, né? Então eu sempre indico, né, o creme brulee, o croissant, que são assim, eu comi o creme brulee aquela que vez são que os você meus veio. queridinhos, né? Porque assim, eu consegui fazer, sabe? Assim, então assim, é um sonho realizado, sabe? Fora um eu risoto de salmão, eu poder que tem fazer o aqui, próprio gente. croissant, Aqui tem então almoço também. é uma coisa recente, né? É um projeto recente nosso, né? Os almoços, mas Sim. assim, a gente começou sem pretensão nenhuma, né? Até por conta do Colégio Celtas, né? Que tem os alunos aqui próximo, né? E a gente tinha essa demanda por conta dos alunos, então a gente começou sem pretensão nenhuma, essa parte do almoço, mas assim, está dando super certo, né? Que delícia. A parte é uma do delícia, almoço. viu, gente? Vale muito a pena vir conhecer o Fiorani Cafés Especiais, Fica a conhecer dica. a pessoa da Tati, conhecer as meninas que ajudam ela aqui, que tem a Fernanda e tem a Flávia. A Flávia. Aliás, a Flávia também, assim, é um capítulo à parte da Fiorani, Nossa, assim. ela é A uma parte pessoa não, é um maravilhosa capítulo, também. assim, é que faz parte da Fiorani. Desde quando nasceu Desde a quando Fiorani. nasceu aqui em Votuporanga, né? Que ela chegou, que a gente estava terminando ainda de montar. A Flávia nunca tinha trabalhado, né? Verdade. A Flávia nunca tinha trabalhado. Isso é um capítulo à parte mesmo, que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente fazer uma parte 2 com você. Vale. Chamar toda a Tem equipe muita aqui, coisa, chamar gente. o Vale, reforço. sabe, Tem muito assim, assunto. Tem muito Sim, assunto. tem a Thalita de Jales, sabe, que ficou comigo desde o começo. Ela vem pra cá quando precisa de ajuda. Então, assim, sabe, as mulheres. Sim. Porque, assim, quando a É gente disso que eu tô pensa, falando. muitas pessoas, né, assim, acho que a maioria de quem tá de fora, de quem não frequenta todo dia o café, então tem a imagem da cafeteria, é a torrefação, é o Sim. Fábio, é o café. Mas, Aham. assim, quem tá aqui todo dia, quem sabe. Sabe que quem tá na linha de frente? Sim, somos nós, sabe? As mulheres, hein? Eu, as meninas, então assim, Mas nós é somos a perceptível alma. pelos detalhes que tem aqui na Sim, cafeteria. é verdade. Gente, infelizmente vamos ter que Acabando. encerrar o programa hoje. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente aí, a todos os ouvintes da Rádio Difusora, os telespectadores do Crias da Casa e do Flor e Voz. Foi um prazer te receber, Tati. O prazer foi meu. Uma delícia esse bate-papo. Queremos Rafa? agradecer também a Vecchiato Vinhos, nossa patrocinadora oficial, que está com a gente sempre, desde o comecinho. Exato. Muito obrigada, meninos. Um beijinho para vocês, tá? E beijo. bom final de semana a todos. Muito brinde obrigada. à vida, como sempre, mas hoje a gente vai brindar com cafezinhos. Saúde. Saúde, Obrigada. meninas. Um ótimo sábado.